Olá pessoal, boa noite, namastê. Tô muito feliz de estar vindo aqui mais um vídeo, bater um papo com você sobre um tema que eu acho que é mais do que importante, assim, né? Eu acho que todos os temas pertinentes à existência humana são importantes no nosso processo de desenvolvimento pessoal, de despertar da espiritualidade para a vida cotidiana. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu acredito que realmente sejam as coisas que fazem a diferença nessa jornada. E outro dia eu estava numa aula online para o pessoal do Portal Despertar e tinha um presente, uma pessoa presente, e o cara ele disse uma coisa assim, a gente falava sobre como agir para construir a realidade que a gente quer construir, né? Quais são as posturas que a gente precisa ter que mudam até mesmo a frequência energética que a gente está emanando para o todo e de que forma que a gente pode de verdade ser a mudança que a gente quer ser no mundo, né? E aí esse cara ele falou uma coisa extremamente interessante que me fez parar muito para pensar, que foi assim, seja, é uma frase até bem conhecida, assim, né? Mas seja o tipo de pessoa que você gostaria de ser melhor amigo, né? É, veja quais são os valores que você valoriza no seu melhor amigo ou que você valorizaria, né? Principalmente quando você está se sentindo sem turma, né? Eu acho que principalmente quando você está num processo, no momento do seu processo do despertar ou no processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, em que você olha ao seu redor e você vê que as pessoas que fazem parte da sua vida não necessariamente são as pessoas que você escolheria para fazerem parte da sua vida. Eu acho que todo mundo, em algum momento, nessa jornada do autoconhecimento, se confronta com essa sensação. Eu acho que ela é uma coisa natural, mas é algo também que pode vir carregado de sofrimento, né? Principalmente quando você eventualmente foi engolindo muitos sapos ao longo da sua vida nessas relações e de repente você tem expectativas que foram frustradas por essas pessoas. Eu acho que é sempre muito difícil da gente admitir que uma relação não está mais funcionando. E eu acho que quando a gente entra num certo conflito num relacionamento, seja ele o relacionamento que for, não importa, mas quando a gente entra quando a gente experimenta um determinado conflito, a nossa primeira em, é, atitude, a nossa primeira reação é primeiro fingir que o problema não está acontecendo, né? Então eu tô decepcionada com uma amizade e eu não quero ter o trabalho de pensar sobre esse assunto, ou não quero me indispor com a pessoa, ou não quero, enfim, viver esse estresse por algum motivo. Eu finjo que aquilo não está acontecendo. E aí, aquilo que eu fingi que não está acontecendo, com o tempo, aquilo vai virando um ranço, né? Dentro da gente. Todo mundo funciona dessa forma. Aquilo vai virando um ranço e vai, de alguma forma, contaminando, porque tudo aquilo que a gente não quer olhar é como se fosse um animal selvagem que é trancado nas sombras e ele tá ali, ele tá crescendo, só que ele tá crescendo sem ser visto, ele tá crescendo nas sombras, ele tá crescendo sem cuidado, né? E de repente, mais cedo ou mais tarde, todos nós temos um ego, e mais cedo ou mais tarde esse ego, ele passa a perna na gente, e a gente acaba sendo escroto numa relação, a gente acaba falando alguma coisa que a gente se arrepende, ou a gente acaba agindo de uma forma e muitas vezes chega naquele limite em que você vira e fala, não existe mais como eu me relacionar com essa pessoa, né? Não existe mais como eu continuar nessa relação, não existe mais como essa relação ser satisfatória para mim. Eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente oscila, né? Ou a gente finge que não tá acontecendo nada, ou então a gente chega naquele momento que a gente fala, não, eu não consigo mais viver essa relação. E eu acho que essa história de você ser o tipo de pessoa com quem você gostaria de se relacionar, você ser o tipo de pessoa que você gostaria para ser seu melhor amigo, eu acho que é uma fórmula simples que a gente tem, né, de como que eu posso exercitar o meu melhor. E no momento em que eu não consigo ser assim, eu não consigo, então eu gostaria muito que o meu melhor amigo é uma pessoa que não julgue, né, logo de cara, que tenha essa imparcialidade de eu poder contar ou eventualmente compartilhar dores da minha vida e não ser julgado naquilo. Ninguém gosta de ser julgado. Então, quando eu perceber que eu tô para fazer um julgamento, ai, é o rasante do besouro louco, né? Quando eu tiver percebendo que eu estou fazendo um julgamento, eu interrompo esse processo, né? Ou eu gostaria que um amigo que convivesse comigo todos os dias, gente, tem um besouro aqui que está sendo emocionante gravar esse vídeo. Eu já tomei umas 4 na cara aqui, em tentativas anteriores. Mas esse
a gente sempre tem esse momento, né, em que a gente tem uma possibilidade de escolher como a gente quer reagir, né? E eu acho que é muito complicado, assim, porque esse processo da gente jogar o nosso incômodo para a sombra, a gente não consegue exercitar coisas tão simples como, por exemplo, a compaixão ou o perdão, ou simples, não no sentido de serem facilmente colocados em prática, mas simples no sentido de serem aquelas coisas que todo mundo tá cansado de saber que é o segredo para a felicidade, né? A gente sabe que a gente não vai construir um mundo melhor cortando a frente dos outros no trânsito, a gente sabe que a gente não vai construir um mundo melhor fazendo fofoca da vida alheia, a gente sabe, né? A gente sabe porque quando a gente fala mal de alguém, é só consultar a forma como a gente se sente, e quando a gente fala bem de alguém, quando a gente reconhece um erro, quando a gente pede desculpas, ou quando a gente tem uma atitude de atenção genuína em direção a alguém, a gente sabe que a gente se sente bem fazendo isso. Eu acho que a gente precisa olhar mais para como a gente se sente diante das situações, porque o bem-estar, ele te coloca numa rota de paz, e você emanando toda a energia, né? Você acaba se sintonizando com isso. Então, ser o tipo de pessoa com quem você gostaria de se relacionar, principalmente em relações que você está experimentando dificuldade, né, de agir. Eu acho que é muito simples, a fórmula ela é muito básica, ela é muito o arroz e feijão do desenvolvimento pessoal e da aplicabilidade da espiritualidade na vida cotidiana, porque na minha percepção, a espiritualidade está muito mais relacionada com compaixão, com perdão, com não julgamento, do que com entoar mantra ou se contorcer em posições complicadas ou meditar durante 5 horas todos os dias. Então, fica o convite para você, experimenta colocar isso no seu dia a dia, perceba com bastante humildade quais são os pontos de bloqueio, quando que eu não consigo colocar, né? Quando que eu não consigo não julgar, quando que eu não consigo ser amistoso, e o que isso tem a ver comigo? Por que eu não estou conseguindo ser leal nesse momento? Por que eu não estou conseguindo não julgar nesse momento? Usa aquilo que você for experimentando como dificuldade para o seu crescimento, porque não existe uma outra forma de mudar a nossa vida que não passe por mudar os nossos comportamentos. E é isso que eu te desafio a fazer, é isso que eu te convido a refletir a respeito nesse vídeo de hoje. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Te agradeço pela presença, pela atenção aqui comigo. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo, namastê e até a próxima.